E bom, um assunto muito importante que a gente tem na nossa vida mesmo é a comunicação, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a comunicação e a qualidade de vida, porque a comunicação ela é essencial para o nosso bem-estar emocional, social e físico. No entanto, às vezes acontecem aquelas dificuldades de comunicação que podem levar a gente a preconceitos, isolamentos e até mesmo problemas psicológicos. Mas como a comunicação ela interfere na qualidade de vida das pessoas? Ficou curioso para saber um pouco mais sobre isso? A gente vai conversar agora, a gente vai receber aqui, na verdade, agora a Lúcia Alckmin, que é fonoaudióloga, e ela vai conversar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Seja bem-vinda, Lúcia. Bom dia! Bom dia! Muito prazer estar aqui com vocês hoje, podendo falar sobre um tema tão relevante, que é a comunicação e a qualidade de vida, né? Então, agradeço muito o convite de vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite. E, Lúcia, para a gente começar aqui, né? Por que e como a comunicação ela é importante na qualidade de vida das pessoas? Tá, a comunicação, ela é o fio condutor da nossa vida, né? Ela acontece desde que a gente nasce até quando a gente morre, né? E quem tem uma boa qualidade de comunicação tem uma boa qualidade de relacionamentos, né? Se desenvolve melhor profissionalmente e é mais feliz, tá? A gente tem, na voz, ela é a nossa identidade pessoal, né? E através da voz, a gente pode criar conexões e fortalecer vínculos também, né? Então, a comunicação, ela nos faz presente, ela nos faz existir socialmente, pessoalmente e profissionalmente. E às vezes as pessoas, né, elas encontram, o Padre Ulisses mesmo deve ouvir bastante devotos, bastante pessoas por aqui dentro do sacerdócio, né? Na nossa vida a gente tem bastante relações com pessoas. E a gente encontra pessoas com dificuldade de comunicação. Sim. Então, quais são esses sinais da dificuldade de comunicação e como isso se torna um desafio na vida da pessoa? Sim, eu acho que os primeiros sinais de uma dificuldade de comunicação são as pessoas começarem a evitar a falar, né? A se distanciar da família, a evitar contextos sociais, né? E esse isolamento social pode levar a pessoa até um quadro de depressão, né? Um quadro mais grave de depressão. Eu acho que esses são os principais sinais. E aí, dentro da vida da pessoa, ela identificou esses sinais, esses desafios que ela tem, como ela reverte a situação, né? Ou então, de repente, até mesmo as pessoas do convívio dela, como que elas conseguem identificar esses sinais e ajudar essa pessoa que tem as dificuldades de comunicação? Sim, o profissional habilitado e capacitado para tratar os distúrbios da comunicação é o fonoaudiólogo, né? Então, essa pessoa vai precisar passar por uma avaliação fonoaudiológica para observar quais são os parâmetros de comunicação dessa pessoa que estão defasados, né? A partir da avaliação fonoaudiológica, ela pode entrar numa jornada de reabilitação fonoaudiológica. Então, existe a reabilitação para aquelas pessoas que, por algum motivo, como uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, né? Um AVC, um derrame, e ficou com a comunicação prejudicada. Às vezes pode ficar com a comunicação prejudicada para entender o que o outro fala e com a comunicação prejudicada para expressar a fala. Então, ele vai precisar passar por um processo de reabilitação, né? Existem professores, atores, cantores que são apresentadores, profissionais da voz que podem ter problemas na voz, como nódulos vocais, ficar com a voz rouca, cansada, fraca, e aí precisar passar por um processo de reabilitação também, né? Mas também existe o processo de preparo vocal. Eu digo que principalmente para esses profissionais da voz, né? Trabalhar com as estruturas que estão envolvidas na produção da voz é tão importante quanto um atleta trabalhar os músculos do corpo para determinada atividade esportiva, né? Ele vai ganhar um melhor desempenho vocal na sua atividade profissional também, tá? Então, assim, a pessoa precisa procurar o especialista é o fonoaudiólogo, ele vai fazer uma avaliação e vai desenvolver um plano de tratamento, que pode ser uma reabilitação, pode ser um preparo vocal,
pode ser um trabalho de comunicação consciente, né? Que a gente vai falar, acho que um pouquinho sobre isso. Então, existem vários caminhos para ajudar uma pessoa com distúrbio de comunicação. E a gente sabe que a infância, ela é a base de todo o resto da nossa vida. Tudo que acontece Sim. na nossa infância reflete ao longo da vida. E como que é a primeira infância, a comunicação na primeira infância, ela vai refletindo depois ali na vida do adulto, do idoso, do jovem? Sim, a comunicação na infância ela é muito importante. A comunicação ela se dá de forma natural, né? A comunicação se dá como um jogo de futebol. Um sobrepõe o outro, às vezes um faz gol e assim a comunicação vai acontecendo. Quando existe algum bloqueio, alguma dificuldade nessa comunicação, principalmente na primeira infância, a criança pode apresentar dificuldades emocionais, sociais e de aprendizagem também, né? Então, tratar os distúrbios da comunicação, os transtornos motores de fala, os distúrbios de linguagem, de audição na primeira infância é muito importante. A gente sabe que 7 em cada 100 crianças normais, com neurodesenvolvimento normal, apresentam uma dificuldade específica com a língua mãe, né? Então é como se eles fossem estrangeiros dentro da própria língua e eles precisam de um trabalho específico, de uma avaliação fonoaudiológica, de um tratamento fonoaudiológico para se desenvolver e vencer essas barreiras que vão surgindo ao longo do desenvolvimento. Lúcia, falando em comunicação, eu sou do velho tempo do Chacrinha, viu? E ele dizia sempre assim, né? Quem não se comunica, se estrumbica, né? Era o princípio dele, né? Mas eu acho que a comunicação tem a ver com a inteligência, com todo o desenvolvimento da pessoa, mas tem a ver, eu acho, também com o coração, né? Eu sempre penso assim, que a gente se comunica na medida que eu olho para você e amo você. Sim. Né? Porque senão a gente se intimida, se distancia, se fecha, né? E muitas vezes a gente percebe como num grupo, numa comunidade, até numa família, né? Algumas pessoas estão sempre ali quietas, são incapazes de intervir, de dar alguma colaboração, né? Mas eu acho que entra muito esse aspecto, digamos, o coração. É o coração que se comunica. Se a gente tivesse essa ideia, primeiro eu vou amar, né? Primeiro eu vou acolher, aí depois eu vou me comunicar, depois eu vou tentar desenvolver uma ideia, né? E a voz, ela transmite as palavras, mas ela também transmite a emoção, Exatamente, né? Através da voz a gente transmite as palavras, o conteúdo e a emoção atrelada a ela. E é tão importante você dizendo, né? Muitas vezes, sem que a gente perceba, a voz trai a gente. Porque a pessoa ouviu aquilo e fala, é o Padre Ulisses. Não, é a Carol que está falando. Né? Que são os sinais, né, que a gente chama, tem a comunicação verbal e a não verbal, né? Certo, né? Onde entra no não verbal, o gestual, é a expressão facial, é a vestimenta, todo o não verbal da comunicação, que tem um impacto de 70% na comunicação. Certamente. A expressão vocal, o gestual, enquanto que a expressão verbal tem um impacto de 30% na comunicação. Isso. Eu digo isso porque nós temos, inclusive, alguns colaboradores que têm, evidentemente, não conseguem falar, né? Mas é tão gostoso quando a gente se encontra com essa pessoa, olhar. No olhar dela você percebe que ela já está se comunicando, né? Sim, e ali ela se desenvolve como pode, mas não deixa de se comunicar. Não deixa de se comunicar, né? A pessoa que se comunica bem, ela tem melhor qualidade nas suas relações, Certamente. né? E a comunicação é uma ferramenta poderosa de felicidade e de sucesso na vida, né? Exato. Então, quem se comunica bem tem uma melhor qualidade de vida. Eu acho que é tão importante porque sabe que esse bendito instrumento chamado celular, né, evita muita gente dizer um bom dia, boa tarde, né, porque está grudado ali com o seu olhar. Eu acho que é importante ela perceber, eu tenho que me comunicar, eu tenho que olhar para alguém, eu tenho que dizer um bom dia. Caso contrário, a gente convive e não se vê. Não se vê, não se comunica. Né? Sim. E a partir daí, então, a gente vai se tornando uma sociedade chata.
né, em que você Sim. percebe, parece que eu não tenho valor diante de você porque você não prestou atenção em mim. Eu acho que vai toda uma questão, né? Como dizia, a comunicação começa lá dentro do coração. Exatamente. E outro fator muito importante da comunicação, que a gente está falando aqui, o senhor está colocando o coração, mas assim, é pensar que se comunicar não é apenas falar bem, né? O ouvir, o escutar é muito importante no diálogo, né? Você ter uma escuta consciente, você ter uma escuta ativa, estar disposto a escutar, né? Porque as pessoas geralmente querem falar muito, mas não param para escutar. E a comunicação tem muito da escuta, né? De escutar o outro e perceber se o outro entendeu a mensagem que eu estou querendo transmitir, né? Sim. Se eu fui clara. Tem muito de entendimento. E ainda há pouco, no começo do programa, a gente falava justamente sobre isso, sobre a gente parar para ter um tempinho, porque às vezes a gente fica na correria do dia a dia e até mesmo a comunicação na correria do dia a dia, muita coisa passa despercebida e a gente acaba não ouvindo de fato, né? Sim. Então, por isso a comunicação eficaz, ela traz essa questão que você pontuou aqui pra gente. Isso, é muito importante a escuta ativa, né? E assim, a gente ouve com os ouvidos, mas a gente escuta com o cérebro. E a escuta ativa é você estar atento ao que o outro vai falar e se preocupar se o outro compreendeu aquilo que você falou. E checar isso por meio de perguntas, né? E não simplesmente porque comunicação tem muito de inferência do que o outro achou, né? Não simplesmente deixar isso na inferência, mas assim, ter a certeza de que o outro te entendeu, né? Lúcia, muito obrigada por trazer aqui pra gente essa fala, né, sobre a comunicação, né, trazendo a importância da comunicação, como você disse, do ouvir, do parar, ver se a mensagem foi realmente de fato passada, se a outra pessoa entendeu, pra gente ter essa comunicação mais eficaz, porque a gente consiga conviver de uma forma melhor, tanto presencialmente ou até mesmo por mensagem, ali por celular. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Imagina, foi um prazer. Tem um livro chamado Comunicação Consciente, da doutora Mara Belal, que fala muito sobre esses aspectos da comunicação que podem ser desenvolvidos, trabalhados para as pessoas que têm um desejo de melhorar a sua comunicação, né? Diferente da reabilitação, porque como a gente falou, existe a reabilitação, existe o preparo e existe o trabalho com a comunicação consciente, né? Então, são todos os trabalhos que a fonoaudiologia pode desenvolver para melhorar a comunicação das pessoas. Isso, muito obrigado.